Bom dia, Renê! Bem-vinda à Manhã da Piedade. Alegria mais uma vez. Bom dia, Moninha. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Um prazer estar aqui novamente. Agora, Renê, hoje nós vamos falar de relacionamentos amorosos. Oh, meu Deus do céu! Em tempos de pandemia que a gente viu o índice de divórcio crescer, eu te pergunto, qual é ou quais são os valores para um bom relacionamento amoroso? Então, Moninha, eu queria propor uma reflexão, né, que não vai na linha muito tradicional ou comum. No fundo, eu penso que o principal aspecto do relacionamento é, inevitavelmente, existem duas pessoas que são diferentes. E essa diferença, ao contrário do que possa parecer, não é negativa. As pessoas, elas se iludem muitas vezes achando que o relacionamento com o outro vai preenchê-la. O seu vazio vai vir alguém como alguém que vai solucionar os problemas e preencher vazios, carências, e tudo estará resolvido. Muitas vezes até cobrando dessa pessoa que faça isso, que exerça esse papel. Ah, eu não sou feliz por sua culpa. Não, a questão não é essa. O relacionamento, ele é necessariamente uma vivência da diferença, mas nós precisamos aprender a viver nessa diferença, com tolerância e principalmente com aprendizado no diferente. Isso enriquece o ser humano bastante. Renê, quando a gente pensa nesse conviver com o diferente, né? Muitas pessoas, a gente escuta falar assim, a casa para ser feliz, né? Antigamente a gente ouvia muito isso. E a gente precisa pensar ao contrário, é casar, é estar com o outro para fazer o outro feliz. Isso é um pensamento muito simplista? Olha, eu acho que não é simplista, pode até ter o seu fundamento, mas eu acho que a gente deve pensar o seguinte: quando a gente está relacionando com o outro, não adianta ter a ilusão que será preenchido e nem também que vamos fazer o outro feliz. No fundo, a felicidade ela é apenas um conjunto de momentos, né, da vida, de satisfações, de desejos, não algo pleno, e além disso, não é algo que alguém possa viver por você. É claro que pode ter situação que vai facilitar esse momento. Um relacionamento saudável, bom, de diálogo, é um relacionamento que pode facilitar a felicidade, sim. Mas a gente tem que ter a atenção que quando a gente vai se relacionar com o outro, não vamos levar carências, não vamos levar faltas, vazios para o outro, porque ele não vai preencher. Isso vai gerar mais conflito. Então, as pessoas têm que parar de pensar que o outro vai solucionar, ou que, por exemplo, eu vou me relacionar com o outro, vou entrar num relacionamento, porque eu tenho uma falta, e aí o outro vai me preencher, como se a vida no relacionamento fosse a fórmula da felicidade, e não. Porque se fosse assim, as pessoas que vivem relacionamentos seriam muito felizes e as pessoas que vivem sozinhas não. Então, não é bem isso, né? No fundo, o viver com a diferença, o relacionamento, ele pode enriquecer muito a pessoa, mas é entender que essa diferença ela pode instigar o outro. Se a gente fosse sempre viver a mesma coisa, talvez a gente ficaria pobre espiritualmente, emocionalmente, mas estar com o outro quer dizer estar implicado, estar instigado a mudar, né? E nesse sentido, aí pode ser bom numa mudança tolerável. Renê, mundo líquido, informação líquida, né? Como diz o Bauman, que a gente já estudou sobre isso. Te pergunto, os relacionamentos também estão líquidos? Estão, sem dúvida. As pessoas, elas precisam encontrar um equilíbrio. Ninguém é obrigado a ter um relacionamento, ninguém também precisa ir para um relacionamento achando que vai salvar de todos os problemas, resolver todos os problemas,
mas também é preciso que haja uma tolerância. As pessoas não precisam também viver relacionamentos ruins. Muitas vezes elas sofrem com relacionamentos abusivos e aí é preciso mudá-lo. Mas também tem um outro lado, há uma intolerância muito grande hoje. Diante de dificuldades, logo a pessoa quer sair, quer finalizar o relacionamento. E não, a gente precisa apostar muitas vezes naquele ser humano, né? É claro que com um prazo, né, de validade, porque também não vamos apostar sempre, mas é possível a mudança de todo mundo. Todo mundo pode mudar, tem o direito a mudar e tem a capacidade para mudar. Então, é preciso escutar, ter diálogo e entender muitas vezes a origem daqueles problemas do outro e tentar ajudá-lo, né? Nesse sentido, hoje as pessoas estão muito intolerantes, sim. Essa ideia de, eu caso hoje para separar amanhã é ruim, no sentido de que toda separação pode ser necessária, mas é conflituosa muitas vezes e traz muitas afetações, né? Aham. Então a gente precisa amenizar isso e tudo pode amenizar, mas também pensar que é preciso apostar no outro. Renê, no meu tempo, né, eu já sou uma senhora, 12, 13 anos, a gente estava na rua, brincando de pegador, pulando elástico, jogando bola, brincando até de boneca. Hoje a gente vê as meninas de 12, 13 anos já com relacionamentos sérios, até com aliança de compromisso. Existe uma idade ideal para iniciar um relacionamento? Olha, hoje realmente tem acontecido isso, né? Com 12, 11 anos, 10 anos, algumas crianças ainda, elas estão achando que tem que ter um relacionamento, né? Assim, e acham que é sério. E sofrem quando não são correspondidas. É realmente algo precoce, porque a questão do relacionamento, ela de uma maneira ou outra vai mudar a vida daquela pessoa, né? E é preciso que haja uma maturidade para isso, né? Hoje, inclusive, tem ocorrido alguns equívocos em relação à própria sexualidade, achando que está vivendo uma sexualidade X ou Y e que essa pessoa já é assim. A sexualidade está se desenvolvendo, aquela criança está se conhecendo. Então, muitas vezes ela se engana quando acha que a sua identidade está formada. Não. E aí há muito conflito. Eu acho que os pais devem estar atentos a isso, porque muitas vezes as crianças estão sofrendo por coisas que elas não precisariam sofrer. A criança tem que viver a sua vida, as suas questões, né, pré-adolescente, adolescente, de uma forma natural, não acelerando as coisas ou não porque nas redes sociais aparentemente todo mundo está vivendo. Não, não é bom isso e traz muitos conflitos. Eu já vi, Moninha, casos de conflitos desse tipo na clínica de adolescentes que tentaram suicídio porque o relacionamento não deu certo. Podia evitar, né? Podia evitar isso, é desnecessário. Falando de relacionamento que não deu certo, né? Quando termina o relacionamento com os adultos, como tratar mágoa e o ressentimento? Olha, tem casos que não dá mesmo. Então, não é muito duro ficar insistindo, né, num relacionamento abusivo, por exemplo, né? Mas, por outro lado, e tem que se pensar que vida é uma só, né? A gente precisa qualificar a nossa vida, ter os nossos desejos bem conhecidos, mas, por outro lado, a gente também tem que entender que vai haver dor, né? E é preciso lidar com a dor de uma forma melhor possível, né? Perdoando na medida do possível, tentando, mesmo que não haja uma reconciliação, mas o perdão pode apaziguar o coração, pode apaziguar a alma e libertar aquela pessoa, até mesmo para que ela siga novos rumos. É importante isso. Entender que as pessoas elas podem mudar por um lado, Moninha, mas também as pessoas têm limites. Tem pessoas que têm limites para mudar. Elas, por mais que tentem, por mais que busquem, mas tem questões tão traumáticas lá no passado que se não for assim um profundo trabalho de análise terapêutico, ela não vai conseguir mudar.
Então, e às vezes ela não está disposta a tocar naquela dor e mudar. Então, tem limite humano também. É preciso entender isso e que, às vezes, o recomeçar é necessário e que o ser humano pode sempre recomeçar e não há, vamos dizer assim, fim, né, de nada na vida. Nós podemos viver até a morte, né? Viver até a morte. Então, nesse sentido, não há, assim, um limite humano no aspecto da felicidade, de buscar felicidade. Não há em relação à idade, não há em relação à condição. O ser humano sempre pode buscar, né, caminhos para ser feliz, né? Então, isso é importante que a gente entenda. E que o outro não vai fazer isso para a gente. A gente deve sempre se abrir ao outro, mas não esperar que ele vá resolver os nossos problemas, seja filho, seja pais, seja o cônjuge. Não, não vai haver isso. Renê, chegou uma pergunta aqui que eu vou fazer e já vou dar o meu pitaco para você poder falar isso, não é isso. Qual a base de um relacionamento saudável e se obsessão é um relacionamento abusivo? Então, assim, para mim, aí você me corrige se eu estiver errada, a base de um relacionamento saudável precisa ser pautado no equilíbrio. E a obsessão não só é um relacionamento abusivo, quando é psicopatia. Sem dúvida, você está correta, Boninha, porque a obsessão é quando isso que eu falei da pessoa tentar preencher vazios, o outro faz parte do sintoma dela. Então, ela não consegue viver sem. Aí nós temos aqueles casos trágicos, né, de crimes passionais, por exemplo, há um término no relacionamento e o outro não dá conta, porque o outro estruturou tanto o sintoma dele no seu parceiro que não dá conta quando ele fala, olha, não dá mais, não vou existir mais para você. E aí ele prefere matar o outro do que viver sem. Isso é patológico, sem dúvida nenhuma, essa obsessão. Também a questão do relacionamento sadio é o equilíbrio, sim, é tentar buscar nas diferenças algo que possa enriquecer cada um dos dois, né? Então, a diferença pode mostrar caminhos interessantes para aquela pessoa. Veja, eu já vi casos assim, de uma pessoa que tinha uma vida mais prática, que não era muito ligada ao estudo, e o outro tinha, o cônjuge tinha uma vida ligada ao estudo, e de repente essa que não tinha se viu instigada a estudar, estudou e de repente conseguiu superar e ir para, mesmo que não seja uma questão profissional, mas como pessoa, né? Foi lá para fazer um estudo e melhorou a sua vida. Ou, às vezes, casos de religião, né? Uma pessoa é religiosa, a outra não, e, de repente, ela vai vendo a religiosidade do seu parceiro e vai mudando, e também se torna uma pessoa melhor. Então, isso acontece muito. Essa diferença do outro pode instigar o outro a mudar. Então, é a tolerância, é o tolerável, né? Tem situações que são toleráveis e que a gente pode entender aquilo que nos encantou no outro, que é a diferença, né? Pode ser muito uma riqueza para nós mesmos. Quer dizer, nós não devemos fazer do outro o que somos nós, né? Nós devemos ter essa liberdade. O humano tem como beleza a liberdade, o outro é ele mesmo. Não vamos trazê-lo para o nosso esquema, né, de desejo mental, coisas assim. Não, o outro é livre. Mas nessa liberdade, nós podemos encontrar uma grande motivação para a nossa vida, deixando o outro livre e sendo o outro feliz, né? Maravilhoso. Renê, uma última pergunta. Dependência emocional pode desencadear quadro de depressão e ansiedade? Pode sim, porque a gente precisa entender que a dependência emocional, ela esconde um aspecto sintomático, ou seja, quando eu falo sintoma, a pessoa teve um trauma, um vazio muito grande, e ela tenta se apegar em alguma coisa para meio que tapar esse vazio. O sintoma é isso, que é essa forma de tapar o vazio, mas muitas vezes isso está em compulsão, isso está em ansiedade, mas isso está também no outro. É como se a vivência com o outro me consertasse, vamos dizer assim, me melhorasse, mas é falso, porque não vai fazer isso. Só que vai gerar um relacionamento tão doentio, porque eu vou sempre cobrar o outro que me faça feliz. Me faz feliz todo dia, me faz feliz sempre. E se não está fazendo, é culpa sua. Isso é terrível. Aí você entra num círculo vicioso
de conflito, porque o outro não vai dar conta e não vai conseguir, não tem esse papel, né? É Verdade. aqueles casos que a gente vê, por exemplo, pessoas querendo que o outro seja a mãe, a esposa e tudo, né? Não, não dá Verdade. certo, não. Esposa não é mãe. Ah, Renê, maravilhoso. Gente, ó, tá aqui, ó. O Instagram do Renê, @DentesRenê. O site renedentes.com.br. Lembrando, gente, que terça-feira que vem é o lançamento do livro do Renê, né, Renê? Quer falar? Isso mesmo, isso mesmo. E será um prazer contar com os nossos telespectadores lá no lançamento do meu novo livro, chamado Vulnerabilidade. E lá estarei com uma noite de autógrafos, né? No Portal Psi, livraria, na rua Sergipe, lá próximo à Igreja da Boa Viagem. Maravilhoso, gente. Renê, muito obrigada. Deus abençoe, viu? Amém, Moninha. Um grande abraço a todos.